Ação. Fala galerinha, tá começando mais um episódio do Seja Cast e hoje estamos com uma convidada mais que especial, Josiara, ela que é psicóloga. Josiara, seja muito bem-vinda, por favor se apresente. Obrigada, gente, é com muito prazer que eu recebo esse convite, que a gente tenha muito mais momentos como esse nos ambientes, nas escolas, nas famílias, nos lugares, que a gente possa falar sobre saúde mental, né, desmistificar esse assunto e poder falar disso abertamente. Bem, eu sou professora, sou psicóloga, estou em percurso de psicanálise, atendo pela psicanálise lacaniana, ainda atuo como professora também no atendimento educacional especializado e faço atendimentos também no meu consultório e online. Se quiser indicar onde fica o consultório da senhora, pode ficar à vontade. O meu consultório fica naquele edifício Edith Madeira, sala 227, mas pelo meu Instagram todo mundo pode manter contato comigo por lá, tem um link e aí a gente conversa, bate um papo, vê o que é possível. Josiara, nós estamos em um mês muito importante, o Setembro Amarelo, e já de começo eu queria lhe perguntar o que o Setembro Amarelo representa para você. Olha, o Setembro Amarelo é um momento importante, porque favorece a gente criar esses debates, essas conversas, mas eu acho que não deveria ser um único momento, sabe? E muitas vezes, quando essa campanha a favor da saúde mental, né, a favor da vida, ela é feita, nem sempre ela tem um resultado esperado, muitas vezes até tem um resultado oposto. Mas eu acho sempre muito importante que a gente possa ter ambientes locais onde a gente possa se sentir relaxado, né, e poder falar de nossas fragilidades, dos nossos sofrimentos. Josiara, tem uma pergunta que uma pessoa pediu para fazer à senhora, só que ela ficou com vergonha. Ela pediu para perguntar se a psicoterapia é importante mesmo fora das crises. Sim. Tem-se uma ideia assim, que a gente só deve procurar psicoterapia quando a gente já está em adoecimento, em sofrimento, quando na verdade o ideal era que todos nós pudéssemos fazer, né, cotidianamente, ter um local onde a gente se sentisse seguro, acolhido, para falar das nossas questões, para dividir com alguém, sabendo que ali é um ambiente onde você não vai ser julgado, avaliado, né, e que ali você pode elocubrar sobre suas ideias, seus sofrimentos, suas aspirações, seus medos. Então, assim, todos nós devemos buscar a psicoterapia como algo de uma rede de apoio, né, onde você tem um lugar para ser você e para se sentir acolhido e fazer essa divisão, né, porque a pessoa quando está em sofrimento é muito comum ela se sentir sozinha, que ela está sozinha, que ela tem que resolver isso tudo sozinha, e isso leva a um agravamento do sofrimento. Então ter com quem dividir é fundamental, e a psicoterapia é uma dessas possibilidades. Não é a única, mas é uma das, com certeza. Muitas vezes amigos e familiares não sabem como agir, como ajudar. E qual é o conselho que a senhora dá para eles poder ajudar nesse processo? No processo de sofrimento mental? Sim. Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender para desestigmatizar assim, a temática, né, porque é algo que é tão mal visto, que aquele que se sente mal, que sente que está em sofrimento, fica com vergonha de falar, porque acha que se eu manifestar esse sofrimento que eu estou tendo, eu vou ser avaliado como fraco, vai ser julgado, isso é mimimi, procura Deus, não sei o que lá, uma série de situações. É louco, é desajustado, né? Vai lavar uma trouxa de roupa, que isso resolve. E na verdade, nada disso ajuda e só piora a situação.
disposição da pessoa, inclusive da pessoa se sentir confortável para falar sobre isso. Então, a gente precisa entender um discurso social que é estruturado e que não é por acaso, e que, tanto no Brasil quanto em outros países, acontece de uma forma em que a vítima, a pessoa que precisa da ajuda, ela é culpabilizada pela própria situação. E saúde mental tem uma parte que, obviamente, é de responsabilidade da própria pessoa, e acho que a gente pode falar disso aqui depois, quais seriam esse autocuidado e isso que você pode fazer por você, mas não há como ter saúde mental se a gente vive numa sociedade onde não há moradia, não há emprego, não há esporte, saúde, lazer, cultura, né? Onde você possa ser você, onde você se sente sempre desencaixado e meio sendo um incômodo, né? Então, a coisa fica inversa, porque, na verdade, o poder público, a sociedade, todas as instituições são e deveriam ser e se sentir responsáveis pela manutenção, né, da saúde mental das pessoas. Então, assim, não adianta a gente falar de autocuidado de uma série de práticas, ou você só ter a sua terapia, se você vive num ambiente hostil, com pessoas que te julgam, né? Se você não tem o que comer, se você não tem como morar dignamente, né? Se você chega em casa, tem lá um ambiente degradado, se é que tem casa, não tem comida, a mãe está doente, o pai está assim, tem uma situação de violência, você não tem o que fazer no final de semana. E aí acaba que as pessoas, principalmente os jovens, recorrem às redes sociais, né, como um espelho do que se devia viver, do que se devia fazer, acaba tomando aquilo como verdade, que não é, né, não enxerga aquilo como uma performance da realidade, mas que está muito longe da realidade, e acaba que esse cenário virtual frustra ainda mais, porque como é que eu estou tendo acesso à vida de pessoas, a situações que parece tudo tão perfeito, tão maravilhoso, tão bonito, tão alegre, e eu estou vivendo nessa condição de vulnerabilidade, de solidão, né? De até desespero, de fome mesmo. Fome, inclusive, não só de comida, mas de cultura também. Muitas pessoas não conseguem demonstrar sinais, né, que é comum, mas outras não conseguem se segurar, não conseguem guardar para você. E a família mesmo não percebe, outras percebem. Mas o que a senhora pode orientar? Como esses sinais começam a aparecer? Como é que a família pode descobrir que sua filha está passando por um momento? Descobrir quais são os sinais, para saber como ajudar, se precisa ajudar uma pessoa. Eu acho que os primeiros sinais, cada pessoa deve observar em si mesma, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Bem, é provável que em qualquer momento de nossas vidas, cada um de nós sinta vontade de não viver mais, né? Estar numa situação de frustração, ou de desespero, ou de sofrimento muito grande, pensar, não quero viver, quero sair dessa vida, enfim. Acontecer isso uma vez, esporadicamente, né, não vamos considerar que isso é um caso de risco. Mas se a própria pessoa percebe que esses pensamentos são recorrentes e que ela não consegue mais dominar, controlar essa vontade e esse pensamento que vem recorrente, e aí então também não se sente confortável em compartilhar isso, não tem parcerias, outras pessoas em que ele possa se sentir não julgado, e aí começa a se isolar, então isso para a própria pessoa é um sinal de alerta. Associado a isso, quais outros a pessoa pode observar? Por exemplo, eu gostava de jogar futebol com os amigos, agora eu estou cada vez gostando menos, eu vou a menos partidas, depois paro de ir.
né? Na escola eu não quero me relacionar com ninguém, eu acho que todo mundo pode estar falando mal de mim, não quero me relacionar com ninguém. Então começa uma situação de uma anedonia. O que é a anedonia? É a falta de vontade de fazer as coisas e de prazer em fazer as coisas. Pode ser brincar com seu cachorro, pode ser sair com alguém, enfim, ler um livro, pintar um quadro, coisas da vida do dia a dia, né? Então a pessoa vai perdendo o ânimo pela vida e aquilo perdura. Não é uma coisa de você estar triste por algum evento e ficar assim por 1, 2 dias, uma tarde, um momento, mas é algo que perdura, né? E que cada vez vai ficando numa proporção maior que você nem consegue assim mensurar quanto aquilo está tomando da tua vida. Mas se está te isolando, se está te fazendo perder a vontade de viver e de fazer as coisas, é um sinal de alerta. Para a família, né? O que é que a família precisaria observar? Eu acho que mais importante do que observar quando a coisa já estiver acontecendo é a família criar um ambiente que previna esses acontecimentos, né? Essa sensação de não pertencimento à vida e de não valer a pena continuar vivendo. Então, a família, assim como todos os lugares, a escola também, é um lugar que a gente precisa repensar as nossas atitudes e o quanto que a gente é provedor de mal-estar e de sofrimento nos outros. Quando é que a gente é praticante desse mal-estar e de uma violência que muitas vezes é sutil, não é visível, mas ela está no olhar, ela está no sorriso de canto de boca, ela está numa faladinha no ouvido, né? Então, todos os grupos, família, igreja, escola, enfim, esse lugar que ao invés de pegar a diversidade como algo rico e promotor da vida e da humanidade, do entendimento, né, se torna um lugar de julgamento, um lugar hostil, né, um lugar que discrimina. E sempre lembrar, gente, que quando, isso é para todos nós, quando alguém, o jeito de ser de alguém, o jeito de alguém pensar, de alguém falar, me incomoda muito, o importante é a gente se voltar para si mesmo, para entender em que ponto eu me conecto com aquilo, em que ponto aquilo está em mim também e que eu estou precisando julgar tanto, abafar tudo, fazer com que isso não exista, né? Mas depois que a coisa já está instaurada, é muito comum que as famílias e os ambientes não percebam e está se percebendo cada vez menos. Por quê? Porque a gente está perdendo a nossa sensibilidade, está perdendo a nossa humanidade, o olhar pelo outro, a importância do outro. A gente está muito mais ligado à imagem do que de fato ao que está para além da imagem, que é o ser humano que está aí por dentro. Então, cada vez se percebe menos. Se a gente estivesse mais atento, a gente ia perceber quando alguém começa a isolar, né? Não quer mais ir à escola, não quer falar em ambiente público, para além daquela timidez. Não quer expressar, acha que está inadequado, come demais, come de menos, dorme demais, dorme de menos, né? Se ausenta daquilo que era comum e prazeroso para aquela pessoa fazer. Mas isso a gente só consegue perceber se há vínculo, e se há vínculo sincero, se há vínculo de intimidade, né? Sem isso fica um tanto difícil para perceber. Para ir nesse gancho, né, para a gente não desviar aqui, muita gente julga, muita gente fala o que não deve. E o que a senhora tem a dizer para o pessoal? O que não falar para uma pessoa que está nesse estado de sofrimento, que já está começando com o início de ansiedade, depressão, o que elas não podem falar? Até porque a escola é um dos pontos onde isso mais acontece, vamos dizer, bullying, e não achamos um tipo de acomodação na escola por conta das falas que o povo fala sobre o corpo, o rosto, o gosto da pessoa. Fulano é meu amigo, foi uma brincadeira. E acha que só porque na resenha a gente pode falar na gracinha, a pessoa não vai se
desconfortável. É importante isso. A primeira coisa, não banalizar, não desvalorizar, né? Antes de tudo, uma atitude importante é estar disposto a escutar mais e falar menos, né? A entender, a deixar a pessoa à vontade para falar, para expressar. Quando você percebe, quando a pessoa falar desse sofrimento, seja ele grande, pequeno, devastador, seja eu não consigo, eu não me sinto bem, né? Eu estou desconfortável, meu coração está acelerado, é ouvir. E o que não dizer? Jamais, em hipótese alguma, julgar. Jamais, em hipótese alguma, desabonar aquilo, tentar diminuir aquilo, até porque quem não está passando não consegue saber, de fato, o que é aquele estado, o que é aquele sofrimento. Então, não julgar, não dizer que é mimimi, não dizer, procura Deus, esquece isso, você é tão inteligente, você tem isso, você tem aquilo, por que você está se sentindo assim? Porque isso não é uma escolha, né? É uma condição da vida em que provavelmente todos nós, se não passamos, ainda iremos passar, porque a vida inclui uma série de momentos difíceis, de pequenos lutos, de mudanças. Vocês mesmos estão na fase da adolescência, uma fase que é alto e baixo. Que é alto e baixo, que é muita expectativa, principalmente para as meninas, né? Porque tem uma imagem muito vendida e as meninas se identificam muito com isso, né? Tem que fazer isso, tem que estar assim, é um padrão. E até os meninos, né? E todas as pessoas já estão nessas. As pessoas com mais idade aí sofrem, porque podem achar que estão ficando velhas, e como eu não posso envelhecer, enfim, uma série de situações que não são faladas, que não são ditas. Então, não julgue, não defina, não quantifique. A melhor coisa que você pode dizer é: vamos procurar ajuda, né? Como é que eu posso te ajudar, né? O que é que a gente, vamos pensar junto aqui, o que é que a gente pode fazer, quem é que pode ajudar a gente? Quem pode talvez ter uma escuta mais atenta, que conheça mais? E aí sim, a gente vai esbarrar num limite, numa muralha, aliás, que é a falta de atendimento público especializado, né? É a falta de acolhimento para essas questões, de um profissional na escola que possa fazer isso. Mas assim, gente, qualquer pessoa pode escutar e acolher. E não precisa saber dizer o que fazer. Só da pessoa saber, eu estou aqui com você, você tem a mim. Você não está só, um abraço. E depois, vamos ver o que a gente pode fazer de procurar ajuda. E aí a gente tem, eu já vou até antecipar aqui talvez uma pergunta futura. A gente tem vários meios que podem ajudar nesse processo, mesmo que ele seja inicial, né? Primeiro, falar sobre sem medo, né? De falar. Então, vamos criar ambientes que as pessoas possam se sentir à vontade, ser elas mesmas e poderem falar de suas fragilidades, de seus medos e tudo mais. Então, vamos sair do estigma, do preconceito, do bullying, né, dessa coisa muito desumana, que só nos afasta de nós mesmos e dos outros, porque aquilo que vai ser ruim para o outro, a ignorância do outro, o sofrimento do outro, de alguma forma, em algum momento, será o meu sofrimento também. Então, está atento a isso. Então, se a gente já tem ambientes que acolham isso, que possam escutar e você possa se sentir à vontade, muita coisa, assim, já vai estar sustentada, muito sofrimento vai ser apaziguado. Depois disso, o que é que a gente tem de serviço social, né, público? A gente tem o CAPS, né, que as pessoas têm muito preconceito, acham que é coisa de louco, de não sei o que lá, não sei o que lá. O CAPS é Centro de Atendimento Psicossocial.
Agora aqui em Jacobina tem o CAPS e J, que é Centro de Assistência Psicossocial para Infância e Juventude. Então é específico para a faixa etária de vocês, né? Lá vocês devem ter atendimento. Aqui em Jacobina está funcionando assim, você tem que ir ao posto de saúde primeiro, procura um atendimento com o clínico lá, fala da situação e ele vai avaliar se você precisa de uma ajuda mais específica, né? Esse é um meio. Outro que a gente tem é, se você tem plano de saúde, procurar. A maioria das clínicas agora oferecem atendimentos, né, psiquiátrico e psicológico. Seria um ponto, mas eu sei que é uma minoria que tem, assim como é uma minoria que tem condição de procurar um atendimento particular. O meio, por exemplo, é você procurar a sua escola. Se você está aqui na escola, quem é na escola que você se sente acolhido, que você se sente confortável para falar? E mesmo que você não se sinta, procura o diretor, a vice-diretora, o coordenador, aquele professor, aquele colega, junta os seus colegas, então vai lá, todo mundo junto. Aqui no Colégio Estadual, eu atuo na sala, não como psicóloga, como professora, mas assim, não me eximo dessa responsabilidade, né, e de me prontificar isso para vocês também. Outro meio é o CVV, que é Centro de Valorização à Vida. Esse Centro de Valorização à Vida funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, ou seja, todos os dias, em todos os horários. Você pode ligar, 188, a ligação é gratuita, pode ligar de madrugada, a qualquer horário, pode ligar de celular, de telefone fixo, e sempre vai ter alguém lá para te escutar. E ter quem te escute é fundamental nesses momentos. Então, anotem aí. Baixou a vontade de viver, está com a cabeça confusa, né? Se você não tem rede de apoio, procura o CVV. É uma instituição sem fins lucrativos, com pessoas que se predispõem apenas a ajudar quem está nesse momento difícil. Então, eles fazem esse acolhimento psicológico e trabalham na atuação para prevenção ao suicídio. Acho que falei tudo? Ainda falta mais alguma coisa? Fala todas as respostas que a gente já falou aqui, fazer as perguntas. Então, sobre a questão da escola, vemos que a maioria dos alunos também buscam o conforto dos amigos, porque em casa ou na rua não tem esse apoio. Então a pergunta é, que papel a escola tem nessa prevenção? Nossa, a escola tem um papel fundamental, assim, a escola pode ser um ambiente de sustentação, de acolhimento, né, dessas dificuldades, desses sofrimentos que, como eu disse, não é de única e exclusiva responsabilidade do indivíduo, mas muitas vezes é de questões de políticas públicas mesmo, que não existem, se existem não são aplicadas, né? É algo que não dá para pensar tão pequeno. A escola pode ser um espaço, inclusive, que discuta, né? O porquê que as pessoas estão adoecendo tanto, por que o índice de depressão, de ansiedade, de suicídio aumentou, não é isso, não é aquilo. É ter uma postura, sabe, de pesquisador sobre si mesmo e sobre a própria vida. O que é que acontece que isso está acontecendo? Por que alguém está sofrendo? Né? Por que eu estou sofrendo tanto? Sem esse questionar, fica possível. E a partir desse questionamento e dessa abertura para essa discussão, abrem-se também caminhos para possibilidades, para a criação de um ambiente que seja menos adoecedor, que seja favorecedor da saúde mental, não só dos alunos, mas de todos os funcionários, de todos aqueles que compõem a comunidade escolar. Mas assim, a gente não pode perder de vista que a escola nem sempre tem sido esse ambiente. Assim, eu tenho escutado muito aqui, tanto colegas de trabalho quanto alunos, e assim, tem muita gente em sofrimento, né? Quem aqui
já se sentiu em estado de sofrimento e se sentiu sozinho nesse estado de sofrimento esse ano? Levanta a mão. Quem aqui já se sentiu triste, ansioso, deprimido, em estado de solidão? Então, assim, eu acho que ele levantou a mão, estou com vergonha de levantar, porque eu iria levantar. Então, assim, começar a trazer isso como algo do humano. Mas se isso está demais, perguntar por que é que isso está demais. E assim, o que eu escuto, assim, eu fico muito triste porque um ambiente onde a maior parte das pessoas são jovens, então a gente imagina que a juventude esteja com a cabeça mais aberta, uma aceitação maior, sabe, das diferenças, né? Mais esperançoso, mais com a mente oxigenada, e não é isso que eu vejo muito aqui na escola. Assim, eu escuto muito sofrimento das pessoas, um sofrimento gratuito, às vezes porque a pessoa tem tal corpo, tem tal cabelo, é tímido, ou fala demais, ou não fala, né? Ou é trans, ou é bi, ou é hétero, ou é negro, ou é branco, ou é assim, ou é assado. Então, é inaceitável que a gente esteja no século XXI e a escola, que é o pauto para que isso tudo comece a mudar, ainda esteja apenas reproduzindo esses padrões sociais, que só, como eu já disse, nos afasta da humanidade e nos faz sofrer. E como eu disse, não duvidem, o sofrimento que você causa no outro pode ser, inclusive, uma rejeição do seu próprio desejo, do seu próprio sofrimento. Então, desarma, gente, vamos botar as armas no chão, não é um campo de guerra, né? Vamos fazer uma rede de apoio, de aceitação, para que a escola seja um lugar muito gostoso de estar, né? Um lugar que as pessoas possam se sentir elas mesmas, né? Se sentirem acolhidas, felizes por serem elas, não se sentirem invisibilizadas, rejeitadas, mas sim um lugar onde elas possam ser elas mesmas. Nosso tempo está um pouco curto, agora a gente vai abrir perguntas para a plateia. Sabrina e Gabriel Alves? Só Sabrina. Sabrina vai passar. E alguma pergunta para fazer? Sabrina vai passar. Quem não quiser falar no microfone não precisa, mas seria bom para sair aqui no áudio, tá? E não fiquem com vergonha, gente, pode falar. Levantem a mão antes da pessoa ver, né? Aí vocês levantam a mão, Sabrina, Gabriel ali, ó. Gabriel já vai falar. Eu tenho a primeira pergunta aqui, gente. Meu nome é Davi, né? Algumas pessoas aqui já me conhecem. E minha pergunta é: qual a importância de saber e de dizer não, sem ter receio de dizer não? Porque muita gente tem vergonha de dizer não, receio de dizer não, e acaba fazendo algo que não quer porque não teve a coragem de dizer não. Fundamental. Fundamental. A gente só consegue dizer um não quando a gente sabe o que a gente é, o que a gente pretende ser e o que não é nosso, não nos faz bem, né? Isso é fundamental, a gente saber disso. E outra, que existe uma fantasia que é retroalimentada por todo o processo social, onde diz pra gente que tem um jeito que a gente tem que ser, né? E quando tem algo que já meio que te exige você ter que ser, né? E que desde berço você escuta, seja bonzinho, seja obediente, diga sim, não fale alto, não diga não fale quando os outros estiverem falando, né? Você acaba achando que você dizer não é a pior coisa do mundo, mas não há como você existir, né? E se sentir bem se você não pode informar aquilo que você não quer, aquilo que não te faz bem, né? E se você está num ambiente com alguém ou com várias pessoas onde o seu não é motivo de rejeição, de fato talvez não seja um ambiente para você estar, porque quem te ama e te respeita vai respeitar seu não.
vai respeitar seu limite, vai respeitar seu jeito de pensar, de agir, de estar no mundo. Muito obrigado, Pro. Mais alguma pergunta? Tenho. Meu nome é Gabriel Alves e eu queria pontuar duas coisas. Primeiro, poderia dizer suas redes sociais para a gente saber mais do seu trabalho, divulgar. Pode falar aí, suas redes sociais. Tá. O que eu tenho é o Instagram, me cansa um pouco a rede social, eu também não tenho muito tempo, então o meu Instagram está lá para servir de acesso às pessoas que precisarem do serviço que eu posso ofertar, né, do serviço de saúde mental. Meu Instagram é joaciara.psi, lá na bio tem um link que dá direto ao meu WhatsApp e caso vocês precisem, é por lá que vocês me encontram. Muito obrigado. E a segunda coisa é, como que os profissionais da saúde mental, né, lidam com pessoas que têm trauma em expressar qualquer tipo de sentimento ou têm dificuldade de colocar realmente qual é o problema, saca? De tipo, eu não sei dizer, não sei o que está me incomodando, mas tem algo lá. Como é que vocês lidam com essa situação? Primeiro assim, a maioria das pessoas não sabem que a psicologia, ela se divide em várias abordagens. Então, por exemplo, o assunto trauma, ela está em todas as abordagens, mas existem jeitos diferentes de abordar o problema. Mas acredito que todos eles vai se pautar em promover esse ambiente para que o sujeito se sinta confortável, né? Para que crie esse vínculo de confiança e ele se sinta à vontade para falar sobre tudo e qualquer coisa e através de uma escuta atenta, né, requintada, conseguir perceber, né, o que está por trás, inclusive, daquilo que está sendo dito e o que o não dito também fala. E para isso há técnicas que vão variar de acordo com a abordagem, né? A minha abordagem é a psicanálise lacaniana, né? Que não é uma abordagem psicológica, assim, da psicologia, mas que vai escutar o seu inconsciente. E aí a gente pode fazer um outro podcast para falar disso, né? Porque o nosso inconsciente está dominando nossas vidas, né? Que está muito ligado a todas as experiências que a gente viveu, principalmente na infância, experiências traumáticas ou não. Mas é importante dizer que, por exemplo, a gente pensa que um trauma é um evento catastrófico, né? Um acidente, uma morte, um assalto, um sequestro. De fato é. Mas existem coisas que acontecem diariamente em pequenas doses, de forma muito sutil e que é igualmente traumático. Por exemplo, um ambiente escolar onde um aluno cotidianamente se sente desconfortável, rejeitado, que é criticado, que é julgado, é um ambiente extremamente gerador de traumas. Uma família onde você não se sente confortável, onde você não pode falar sendo você, sendo o que você pensa, mesmo que seja diferente do que os outros pensam, é um ambiente traumático. Um trabalho que não respeita a sua condição de ser humano, né? Que te paga muito pouco, que te exaure a tal ponto que você não tem a energia no final do dia para fazer uma atividade física, ler um livro, namorar, conversar, continuar estudando. É um trabalho extremamente traumático. Uma amizade ou uma relação que parece ser extremamente amorosa e que te reprime demais, te controla demais, te molda demais. É um trauma, é algo traumatizador disfarçado de amor. Então, no ambiente da terapia, a gente pode caminhar todos esses caminhos para entender. Entendeu, Gabriel? E assim, para 1000 pessoas, uma coisa
que não foi traumático para 999 pode ser traumático para um. Então, é no 1 a 1, é para cada indivíduo, é o que é para cada indivíduo. Para a última pergunta, porque nosso tempo está bem curtinho. Quem mais? Alguém quer fazer mais uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Isaac. Eu queria saber como a senhora ajudaria pessoas que têm insegurança com a própria aparência, como por exemplo pessoas trans ou pessoas com uma baixa autoestima. Bem, primeiro, como eu já disse, isso é no 1 a 1, entendeu, Isaac? Como afeta cada pessoa. Mas vou dizer assim o que eu tenho atendido e tenho observado. Esse desconforto é recorrente, mas uma pessoa trans tem uma série de questões, né, que são delas, com ela mesma, mas o que causa mais sofrimento é o olhar do outro, é a inaceitação do outro, né? Isso é tão cruel que a gente precisa identificar isso em nós mesmos, assim. Precisa estar muito atento, porque está tão impregnado na nossa cultura o preconceito, a diferença e as pessoas trans, ou seja, praticamente a toda a comunidade LGBTQI, aos negros, aos pobres, a todas as minorias sociais, mas, assim, o trans, a pessoa trans é uma pessoa que está num estado, de fato, de sofrimento. O que é que eu diria para essa pessoa que se sente não atendo ao padrão, não me sinto bonito, não me sinto eu, ou para uma pessoa trans, é assim, porque o quanto que nela esse padrão está impregnado, que diz a ela que ela precisa ser de tal forma, porque isso é contraditório. Ser trans já é não atender a algo que está socialmente definido, que é muito limitado, né? Então, assim, como é que a gente clama a aceitação da diferença, mas a gente não aceita a diferença na gente? Isso não quer dizer que uma pessoa trans não possa querer fazer mudanças no seu corpo, fazer transições que vai fazer se sentir confortável consigo mesmo, mas não para atender a uma necessidade que não é sua ou que é do outro. Porque, voltando ao que a gente falou, a pessoa que for lhe amar, vai lhe amar do jeito que você é. Como é que você se sente que de fato você está sendo amado, genuinamente amado? É quando você se sente confortável em ser você, em falar o que você pensa, em errar, e aquela pessoa está ali com você. Não está ali para te julgar, não está ali para te dizer seja assim, faça assim. O mundo já está aí para dizer isso. Então a gente precisa se aproximar de pessoas que estão nessa contramão. A escola precisa ser um lugar de debate, gente, a gente pensar na nossa cabeça o quanto a gente reproduz isso, o quanto a gente é cruel, o quanto a gente é violento com as pessoas que a gente vive, quando a gente quer determinar o jeito delas serem. Então está na hora da gente voltar cada um para si, descobrir o que é que me favorece, o que é que me torna humano, o que é que eu gosto, independente do que os outros gostam. Mas quem sou eu no mundo? Quem sou eu na fila do pão? O que é que eu quero para mim? Depois daí, você talvez inspire em outras pessoas que possam te agregar alguma coisa. Mas desconstruir esses padrões e entender que a gente está dentro de um sistema que nos aliena para que a gente sempre consuma e produza, sem pensar, que a gente queira sempre trocar, que a gente nunca seja satisfeito com nós mesmos. Porque se nós estivéssemos satisfeitos, a gente não vai ter tanta necessidade de comprar, de consumir, de fazer isso, de fazer aquilo, entendeu? Então, tentar descolar dessa alienação a que todos nós estamos mergulhados aí. A gente já nasce nela, nasceu, a gente já está nela.
Isso é um dos aspectos importantes da psicoterapia, mas estar em ambiente de pessoas que se proponham a pensar, a questionar a si mesmo, a dizer, não, ontem eu disse assim, mas, poxa, me desculpa, eu fui muito idiota, sabe? Eu não tinha pensado sobre isso, eu não tinha me colocado no seu lugar. Me desculpa, assim, eu quero ser diferente. Eu acho um ato de extrema coragem, a gente reconhecer as nossas atitudes, quão medíocres elas são e quanto a gente pode modificá-las. Gente, quem não teve a oportunidade de perguntar aqui agora para ela, quem quiser pode procurar depois, Sim. que ela vai responder a pergunta de vocês. Nunca se esqueçam que vocês não estão sozinhos, sempre tem alguém disposto a ouvir vocês. E se precisar novamente de ajuda, que por qualquer horário tem o CVV, Centro de Valorização à Vida, e liguem 188. Muito obrigada pela participação, obrigada para a Josiara por ter aceitado o nosso convite. Um prazer. A gente foi muito grato, muito obrigada, e obrigada a todos vocês pela colaboração, pelo silêncio, pela participação. Josiara, eu lhe agradeço agora. Ai, gente, muito obrigada, assim, Davi fez o convite, eu até tinha convidado outra colega para estar aqui, outros colegas para a gente ampliar a discussão, mas não foi possível. Mas assim, eu estou muito feliz, me coloco à disposição para conversas fáceis, difíceis, em grupo, individuais. O que eu puder ajudar, contem comigo. Obrigada. E foi isso, o Seja Cast de hoje. E se lembre que até uma flor mais linda, mais perfeita, pode murchar em silêncio se uma pessoa não souber regar. E foi isso. Se vocês quiserem mais entrevistas tipo essa, sigam o YouTube, ativem os sininhos das notificações para não perder nenhum vídeo. Sigam no Instagram, ajude a gente. E foi isso, tchau! No Instagram, @SejaCast, pessoal. Pra Josiara, para encerrar, uma frase aqui para nossos seguidores, para nossos ouvintes, para todo mundo, uma frase importante sobre a saúde mental. Ai, gente, como falar de um assunto tão amplo? Eu acho que eu não vou lançar uma frase pronta, mas vou lançar uma provocação, porque aí cada um leva consigo essa provocação, que é você perguntar assim, quem sou eu? Se tirar meu trabalho, se tirar onde eu estudo, meu endereço, quanto eu ganho, onde eu moro, assim, quem sou eu e o que é que eu estou mantendo de humano em mim? Porque uma coisa é certa, a gente não está aqui para aparentar ser, nem para comprar, nem para vender, nem para ser assim, nem para ter tal nariz, tal cara, tal cabelo, tal... A gente está aqui única e exclusivamente para ser a gente. E isso é um ponto importantíssimo, porque quanto mais você se afasta de você, você adoece. Seu corpo grita, toda vez que você silencia, aparecem sintomas no seu corpo. Então, assim, procurem ambientes onde vocês possam ser a própria pessoa, onde vocês se sintam acolhidos, onde vocês não precisem justificar a sua existência nem seu jeito de pensar. Obrigada, obrigada a vocês. Espero que a senhora participe mais. Vamos também. sim, vamos voltar várias vezes. Seja Cast, Foi isso. E foi isso, mas você já Cast.